Olá, amigos, bem-vindos ao nosso Cave Mais Fundo, nosso estudo de número 49. Lembrando que essa é uma iniciativa da Igreja Cristã Sal da Terra, que se reúne no bairro Dom Almir, em Uberlândia, Minas Gerais. E o nosso intuito é, por meio dessa ferramenta, colaborar com você, contribuir com a sua leitura e interpretação dos textos bíblicos, para que você possa crescer como um discípulo e como um filho amado. Por isso nós pedimos que Deus nos abençoe nesse labor. E como sempre, nós começamos lendo, e hoje não será diferente. A gente vai ver, como eu disse aí, Atos, capítulo 21, do verso 1 ao 40, o nosso estudo de número 49, primeiro dos versos 1 ao 6, que dizem assim: Depois de nos separarmos deles, embarcamos e navegamos diretamente para Cós. No dia seguinte, fomos para Rhodes e dali até Patra. Encontrando um navio que ia fazer a travessia para a Fenícia, embarcamos nele e partimos. Depois de avistarmos Chipre e seguirmos rumo sul, navegamos para a Síria. Desembarcamos em Tiro, onde o nosso navio deveria deixar sua carga. Encontrando os discípulos dali, ficamos com eles 7 dias. Eles, pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Mas quando terminou o nosso tempo ali, partimos e continuamos nossa viagem. Todos os discípulos, com suas mulheres e filhos, nos acompanharam até fora da cidade, e ali na praia nos ajoelhamos e oramos. Depois de nos despedirmos, embarcamos e eles voltaram para casa. Bom, então é uma continuação da viagem, né? Que viagem é essa? Eles tinham passado pela Macedônia e pela Caia, que é a Grécia, passaram por Corinto, por várias cidades. Estavam recolhendo oferta para poder levar nessas igrejas, nessas diversas igrejas, para poder levar aos cristãos de Jerusalém, aos crentes de Jerusalém que estavam passando necessidade, ou seja, queriam apoiar a igreja de Jerusalém, a igreja judaica. Então, nessa viagem, existe ali um momento de retorno, nesse destino Jerusalém, tá? Eles iam destinados a Jerusalém, onde nós vimos no final do capítulo 20 que Paulo chega a Mileto com o seu grupo, e ali em Mileto ele pede para chamar os presbíteros de Éfeso. Esses presbíteros vão ao encontro de Paulo, que tem pressa até então, porque pretendia chegar em Jerusalém antes da festa de Pentecostes, e sendo que eles já nesse trajeto, onde eu estou contando aí, em Mileto, eles já haviam celebrado ali, tinham celebrado a Páscoa, ou seja, seriam 50 dias depois. Então essa viagem aí poderia durar cerca de 40 e poucos dias para que eles pudessem chegar a Jerusalém até a festa de Pentecostes. Então, em Mileto, ele conversa com os discípulos, com os presbíteros, tá, de Éfeso. Ali ele fala como o Espírito Santo já havia revelado a ele que ele sofreria bastante, que enfrentaria prisões e tudo isso, mas que ainda assim estava animado, que cumpriria o seu propósito, e despede deles dizendo que não os verá novamente. Então, saindo depois dessa despedida, que foi uma despedida calorosa, emotiva, eles saem dali e vão de Mileto, eles vão em direção a Jerusalém e posteriormente vão a Roma, ok? Então, essa é essa continuação dessa viagem. Saindo de Mileto, eles vão para Cós, de Cós eles vão para Rhodes, de Rhodes a Patra, que é onde eles têm a sua pausa na sua viagem mais curta. Então, por meio da água, do trajeto de água, eles fazem esse trajeto pausado, Cós, Rhodes, Patra. Em Patra, eles buscam uma embarcação, encontram uma embarcação que está levando mercadorias para a Fenícia. Então ali já seria um trajeto maior agora, tá? Fizeram esse trajeto menor de um dia e tal, sai de um lugar, chega no outro, aporta no outro, descansa um pouquinho. Não que parassem para descansar, mas que era uma viagem mais rápida, né? Poderiam encontrar a terra mais rápido. E aí então saem de Patra e vão em direção à Fenícia nessa embarcação. É interessante que ele passa direto por Chipre, né? E vai ali em direção ao sul e chega até Tiro. Chipre, que é essa ilha que eu já mostrei o mapa nos estudos anteriores,
tá? Quando Paulo passou lá com a sua primeira viagem missionária, quando saíram de Antioquia da Síria, ele e Barnabé passaram pela ilha de Chipre. Barnabé depois com João Marcos, nessa separação de Paulo com Barnabé, João Marcos vai com Barnabé para Chipre, ok? E Paulo faz outras viagens, depois outras 2 viagens sem eles. Então, eles passam direto por essa ilha de Chipre e chegam até Tiro. Tiro era onde havia o porto, nessa região fenícia, onde o navio iria descarregar. Ele passa 7 dias descarregando. Nesse tempo onde ele vai descarregar, Paulo e seu grupo, composto por esses líderes dessas igrejas onde eles passaram nessa viagem pela Macedônia e pela Acaia, né, que é a Grécia, líderes dessas igrejas que recolheram as ofertas acompanharam Paulo. Então estavam todos ali em Tiro e procuraram encontrar os irmãos que eram daquela região. E ali encontraram, tiveram 7 dias de comunhão, provavelmente foi um tempo de refrigério, de renovo, de contar muitas histórias, de ouvir deles como estava a sua fé, de ouvir deles como se havia perseguição, se não havia perseguição, como estava a igreja naquele lugar. Essa igreja que provavelmente foi formada na época daquele exílio por conta da perseguição de Estevão. Então, nessa época da perseguição de Estevão, Saulo esteve presente como alguém que apoiava essa perseguição. Não sei se você se lembra, ele segurava ali as roupas daqueles que apedrejaram Estevão. E depois disso houve essa dispersão. Nessa dispersão, provavelmente essa igreja de Tiro foi formada nesse período, ok? Então ali Paulo e os irmãos encontraram, conversaram, contaram como foi, como estava indo a sua viagem missionária, já era a sua 3ª viagem missionária, né? O que tinham passado, as perseguições, os lugares onde estiveram, como as pessoas tinham de várias, tanto judeus quanto gentios, né, haviam recebido ali o evangelho, amavam o Senhor e viviam dedicadamente ao Senhor de forma santa. Bom, então esse é um tempo de revigor. E aí, após esses 7 dias, eles retornam, né, à embarcação, a mesma embarcação ali provavelmente, e seguem em direção a Jerusalém. Mas eles não vão direto por Jerusalém, né? Eles vão passar em outros 2 lugares antes de Jerusalém. Porém, o que falta afirmar é que os irmãos de Tiro foram, assim, o Espírito Santo revelou a eles aquilo que Paulo sofreria. E eles tentam, de alguma forma, desencorajar Paulo de subir para Jerusalém. Não sei se você se lembra, mas Jerusalém, sempre se usava a expressão subir para Jerusalém, independente se você estivesse acima ou abaixo de Jerusalém, ok? Sempre se usava a expressão subir para Jerusalém. Então eles tentam desencorajar Paulo de subir para Jerusalém por conta dos sofrimentos que o Espírito havia revelado. Mas Paulo não se detém. Então não é que o Espírito estava tentando parar Paulo. É importante a gente fazer essa observação. Mas é que os irmãos, ao serem revelados pelo Espírito o que Paulo passaria, eles tentam aconselhar Paulo e dizer não vá. Mas Paulo, sendo irredutível, segue viagem. E aí, olha, nós vamos e tal, retornam ao barco. Assim que eles retornam ao barco, antes de subir, todos, Lucas que estava nessa viagem também, né, coloca aí que tanto os discípulos quanto suas mulheres e seus filhos, ou seja, toda a família, se reuniu ali no momento de despedida, se ajoelharam na areia e oraram juntos nesse tempo de despedida. Então, Paulo e o grupo subiram para a embarcação e esses discípulos de Tiro, com toda a sua família, retornam às suas casas. Ok? Bom, do verso 7 ao 16. Demos prosseguimento à nossa viagem partindo de Tiro e aportamos em Ptolomaida, onde saudamos os irmãos e passamos um dia com eles. Partindo no dia seguinte, chegamos a Cesareia e ficamos na casa de Filipe, o evangelista, um dos 7. Ele tinha 4 filhas virgens que profetizavam. Depois de passarmos ali vários dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. Vindo ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo
e amarrando as suas próprias mãos e pés, disse: Assim diz o Espírito Santo, dessa maneira os judeus o amarrarão o dono desse cinto em Jerusalém e o entregarão aos gentios. Quando ouvimos isso, nós e o povo dali rogamos a Paulo que não subisse para Jerusalém. Então Paulo respondeu: Por que vocês estão chorando e partindo meu coração? Estou pronto, não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Como não pudemos dissuadi-lo, desistimos e dissemos: Seja feita a vontade do Senhor. Depois disso, preparamo-nos e subimos para Jerusalém. Alguns dos discípulos de Cesaré nos acompanharam e nos levaram à casa de Mnasson, onde devíamos ficar. Ele era natural de Chipre e um dos primeiros discípulos. Bom, Ptolomaida, né? Então eles saem de Tiro, retornam provavelmente para a mesma embarcação e vai para outra região portuária da Fenícia, que era a região sul, o porto sul da Fenícia, que era Ptolemaida. Foi uma viagem de 40 quilômetros, o que demorou ali por volta de metade de um dia, tá? Por água. Em Ptolemaida, Paulo e seu grupo passaram um dia com os discípulos. Então ali eles encontraram alguns irmãos, Lucas só diz que eles encontraram alguns irmãos, e dali partiram para Cesareia. Cesareia, que era outra região portuária. Então dali vão a essa região de Cesareia. Quando chegam em Cesareia, eles encontram Filipe e são hospedados por Filipe e suas 4 filhas. Filipe, né, que era um dos 7, aí o texto é interessante porque ele diz que era um dos 7 e que ele era evangelista. Quando diz que ele era um dos 7, na verdade está se referindo a um dos 7 diáconos, que foram os primeiros diáconos instituídos lá ali no início da igreja, após a vinda do Espírito Santo, por causa daquele problema que houve com a viúva dos gregos, né, dos judeus de fala grega. Então, junto a esse problema, eles elegem 7 diáconos. Dentre esses 7 diáconos está Filipe, só que Filipe também, que ajuda nesse momento, né, como um oficial, um diácono oficial da igreja em Jerusalém, além dele ajudar ali, depois ele sai para poder evangelizar. Após esse problema que tem com Estevão, eles saem, tem essa dispersão, e Filipe sai para poder evangelizar, e ele evangeliza ali a Samaria. Depois de evangelizar a Samaria, ele tem o contato com o eunuco, com quem ele evangeliza também, e batiza esse eunuco, né? Não sei se você se lembra. E depois do contato com esse eunuco, ele vai viajando pelas cidades costeiras, ou seja, cidades banhadas pelo mar ali. E dentre essas cidades está a cidade de Cesareia, onde provavelmente Filipe se estabeleceu. E tendo se estabelecido em Cesareia, pôde receber esse grupo e hospedá-los em sua casa, juntamente às suas filhas. É interessante quando o texto diz também que as filhas de Filipe eram moças virgens e que profetizavam. Quando quer dizer que eram moças virgens, Lucas não está dando muita ênfase a essa questão simplesmente da virgindade, mas provavelmente ao cuidado, à submissão, ao temor que essas filhas de Filipe tinham ao Senhor e se sujeitavam à autoridade também de seu pai. E por isso, como eram moças solteiras, eram também moças virgens. Então, quando fala dessa virgindade, o mais provável é que isso está relacionado a como essas mulheres temiam ao Senhor, como essas moças temiam ao Senhor. Também, de certa forma, isso aponta para o testemunho, né, de Filipe. Afinal de contas, quando a gente vai lá para as pastorais, onde há os critérios de escolha para os diáconos, para os presbíteros, para aqueles que desejam essa função na vida da igreja, um dos critérios que é estabelecido é que ele tenha condições de cuidar da sua casa. Então aí o que nós vemos é que Filipe é um dos que cuida dessa sua casa, suas filhas são moças solteiras e, portanto, virgens, que temem ao Senhor e têm o dom da profecia. Ok? Nesse tempo, vem um profeta que já havia aparecido
em Antioquia. Não sei se você se lembra alguma vez que Paulo e Barnabé estavam em Antioquia. Ágabo, junto com outros profetas, apareceram lá e falaram sobre a fome que haveria em Jerusalém. E agora, de novo, Ágabo vai ao encontro de Paulo, que está em Cesareia, sai de Jerusalém, da região ali, vai e encontra com Paulo e faz uma encenação típica dos profetas do Antigo Testamento, onde ele vai lá, pega o cinto de Paulo, amarra as mãos e os pés dele mesmo, ou seja, de Ágabo mesmo, e diz: é assim que vai acontecer ao dono desse cinto quando chegar em Jerusalém. E aí é interessante, porque ouvindo isso, tanto Lucas quanto os demais irmãos que estavam acompanhando Paulo nessa jornada, tentam desencorajá-lo, tentam dissuadi-lo, dizer assim: não, Paulo, não mexe com isso não, Paulo, não vai lá não. Mas o Paulo fala assim: ó, vocês estão mexendo aí com o meu coração, vocês estão amolecendo meu coração. Mas Paulo se põe determinado. Paulo já está determinado. Não é que Paulo queira sofrer, não é que Paulo fosse um masoquista, mas Paulo já estava determinado. Tanto que quando ele despede dos presbíteros de Éfeso em Mileto, ele já diz isso: olha, o Espírito já me revelou que eu vou ter que passar essas coisas. E Paulo, desde a sua conversão, já foi revelado que ele deveria padecer, que ele deveria sofrer por causa de Cristo. Então o que Paulo está vendo agora é mais uma vez, porque ele já havia sofrido bastante, é mais uma vez o cumprimento daquela profecia de quando foi a sua conversão. Então ele já está resolvido com isso, mas ele pede que eles parem de falar, porque isso mexia com o coração dele. A tristeza deles, o choro daqueles irmãos em favor de Paulo, mexia com ele. E ele falou: não façam isso, não precisam chorar, já está resolvido. E eles então entregam isso a Deus, falando: nós então entregamos agora a Deus e que seja feita a vontade do Senhor. E vão toda aquela comitiva das igrejas, representantes das igrejas da Macedônia, da Acaia, da Ásia, todos esses representantes dessas igrejas vão com Paulo para Jerusalém, mais alguns irmãos de Cesareia. Então todo esse grupo desce para a festa de Pentecostes em Jerusalém. Quando eles vão para Jerusalém, eles são hospedados na casa de Mnasson. Quem é esse camarada, né? Por que vão ser hospedados na casa dele? Bom, eles vão ser hospedados na casa dele para evitar conflito. Vão ser hospedados na casa dele para evitar uma coisa mal compreendida, né? Como essa comitiva que vem, acredito que tivessem judeus convertidos também, não sei, mas é certeza que se não toda, mas a maioria dela era de gentios, eles não poderiam estar na casa de judeus, ok? Não poderiam ficar na casa de judeus. Esse contato não era bem visto. Não era bem visto. Então, eles vêm e ficam na casa de Mnasson, que é natural de Chipre. Ele que foi um dos primeiros discípulos, ou seja, um dos primeiros a se converter ao cristianismo. Ele que foi um dos primeiros a se converter a Cristo, né? O cristianismo em si está sendo formado nesse tempo, ele está sendo desenvolvido nesse tempo. Então ele foi um dos primeiros a crer em Cristo. E era de Chipre, da ilha de Chipre. Então seria mais tranquilo ficar na casa de Mnasson sem que houvesse problema. Ok? Então foi por isso a escolha desse rapaz aí. Bom, versos 17 ao 26. Quando chegamos em Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago, e todos os presbíteros estavam presentes. Paulo os saudou e relatou minuciosamente o que Deus havia feito entre os gentios por meio de seu ministério. Ouvindo isso, eles louvaram a Deus e disseram a Paulo: Veja, irmão, quantos milhares de judeus creram, e todos eles são zelosos da lei. Eles foram informados de que você ensina todos os judeus que vivem entre os gentios a se afastarem de Moisés, dizendo-lhes que não circuncidem seus filhos,
nem vivam de acordo com os nossos costumes. Que faremos? Certamente eles saberão que você chegou, portanto, faça o que lhe dizemos. Estão conosco 4 homens que fizeram um voto. Participe com esses homens dos rituais de purificação e pague as despesas deles para que rapem a cabeça. Então todos saberão que não é verdade que falam de você, mas que você continua vivendo em obediência à lei. Quanto aos gentios convertidos, já lhes escrevemos a nossa decisão de que eles devem abster-se de comida sacrificada aos ídolos, do sangue da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. No dia seguinte, Paulo tomou aqueles homens e purificou-se juntamente com eles. Depois foi ao templo para declarar o prazo do cumprimento dos dias da purificação e da oferta que seria feita individualmente em favor deles. Bom, o que nós estamos vendo aqui agora? Deixaram Mileto, passaram por toda aquela região de Cós, não me lembro mais o nome da cidade, mas passaram por ali até chegar em Tiro. De Tiro vão a Ptolomaida, da Ptolomaida vão a Cesareia e agora de Cesareia, após se encontrarem com Filipe e após tentarem fazer por 2 vezes já que Paulo ficasse, não fosse a Jerusalém, eles enfim chegam em Jerusalém. Quando chegam em Jerusalém, a princípio, são recebidos pelos apóstolos, pelos presbíteros da igreja, com muita alegria. Então, houve essa alegria entre os irmãos. Vão procurar Tiago, e junto com Tiago estão os outros presbíteros, e eles ficam alegres com a chegada de Paulo. Ou seja, Paulo, para aqueles crentes maduros, era bem recebido. E aí Paulo começa então a contar como foi. Ele agora está à prova, porque os gentios, a liderança dos gentios dessas igrejas, está ali com ele. Então ele está dando testemunho minuciosamente, que é o que Lucas diz. Está contando em detalhes como Deus tem abençoado e tudo. Mostrando esses irmãos, deixando esses irmãos testemunhar aos demais presbíteros, líderes ali da igreja em Jerusalém. E é provavelmente um momento fantástico e realmente de muita alegria. Ao mesmo tempo, os presbíteros de Jerusalém vão contar como o evangelho tem chegado aos judeus. E diz que são milhares deles. Olha o que tanto, miríade, são muitos. Isso é muito bom. Mas o que acontece? Todos eles são zelosos da lei. E aí isso é interessante. São zelosos da lei, ou seja, creem em Jesus, mas são zelosos da lei. E acreditam, por um boato, que Paulo estava incentivando as pessoas a se afastarem de Moisés, os judeus que viviam entre os gentios, a se afastarem de Moisés, e não somente a se afastarem de Moisés, mas a também não circuncidarem os seus filhos. E isso era um absurdo para o judeu, ainda que seja judeu crente. E não é verdade, porque Paulo, como judeu, ele por exemplo, circuncidava vários, assim como ele circuncidou Timóteo, que era filho de mãe judia, mas pai grego. Então vai lá e circuncida Timóteo, ainda que ele fosse mais velho. Então Paulo não é contra a circuncisão, desde que essa faça parte da cultura judaica, da fé judaica, daqueles que criam em Jesus. Então eles eram judeus que criam em Jesus, mantinham o seu costume, mas tinham já vivenciado o ápice dessa revelação de Deus em Jesus. E não defendia, o que Paulo não defendia, esses irmãos também não, era que a lei de Moisés ou a circuncisão pudessem salvar alguém. Não, a salvação era somente em Cristo. Esses homens creram nisso, mas entenderam como uma ofensa, e de fato seria, que Paulo estivesse ensinando e propagando esse tipo de coisa que não era verdade. Então eles têm que pensar numa solução. Qual vai ser a solução? Eles têm ali 4 homens que vão fazer um voto, e nesse voto, que duraria acho que 7 dias, após esses dias de voto, eles rapariam a cabeça. Então, todo dia eles iriam ao templo, fariam ofertas, e depois disso rapariam a cabeça como cumprimento desse processo que eles estão fazendo de dedicação ao Senhor.
Então eles têm a ideia, falou, ó, junto com esses 4 aqui que vão fazer essa dedicação, entra também Paulo com eles e outra, não só faz com eles, mas paga as despesas deles. Então Paulo vai e faz isso constantemente. Ele vai lá e fica durante 7 dias, né, com eles nessa tentativa. Então há um esforço muito grande de Paulo para que não haja, não só de Paulo, mas de toda a igreja de Jerusalém, de que não haja um problema, um conflito desnecessário, culturalmente desnecessário, entre judeus e gentios, entre aquilo que é a pessoa de Paulo, que representava o ministério de Paulo, e os judeus, ok? Então é esse esforço de Paulo. Vamos lá. Versos 27 ao 40, e aqui nós vamos já finalizando, né? Quando já estavam para terminar os 7 dias, alguns judeus da província da Ásia, vendo Paulo no templo, agitaram toda a multidão e o agarraram, gritando: Israelitas, ajudem-nos! Este é o homem que ensina a todos em toda parte contra o nosso povo, contra a nossa lei, contra este lugar. Além disso, ele fez entrar gregos no templo e profanou este santo lugar. Anteriormente, eles haviam visto o efésio Trófimo na cidade com Paulo e julgaram que Paulo o tinha introduzido no templo. Toda a cidade ficou alvoroçada e juntou-se uma multidão. Agarrando Paulo, arrastaram-no para fora do templo e imediatamente as portas foram fechadas. Tentando eles matá-lo, chegaram notícias ao comandante das tropas romanas de que toda a cidade de Jerusalém estava em tumulto. Ele reuniu imediatamente alguns oficiais e soldados e com eles correu para o meio da multidão. Quando viram o comandante e os seus soldados, pararam de espancar Paulo. O comandante chegou, prendeu e ordenou que ele fosse amarrado com 2 correntes. Então perguntou quem era ele e o que tinha feito. Alguns da multidão gritavam uma coisa, outros gritavam outra, não conseguindo saber ao certo o que havia acontecido. Por causa do tumulto, o comandante ordenou que Paulo fosse levado para a fortaleza. Quando chegou às escadas, a violência do povo era tão grande que ele precisou ser carregado pelos soldados. A multidão que o seguia continuava gritando: acaba com ele! Quando os soldados estavam para introduzir Paulo na fortaleza, ele perguntou ao comandante: posso dizer-te algo? Você fala grego? Perguntou o comandante. Não é você o egípcio que iniciou uma revolta e há algum tempo levou 4.000 assassinos para o deserto? Paulo respondeu: sou judeu, cidadão de Tarso, cidade importante da Cilícia. Permite-me falar ao povo. Tendo recebido permissão do comandante, Paulo levantou-se na escadaria e fez sinal à multidão. Quando todos fizeram silêncio, dirigiu-se a eles em aramaico. E nós só vamos ver esse discurso no estudo que vem, capítulo 22. Bom, mas ele chegou em Jerusalém, foi bem recebido por Tiago, pelos outros presbíteros, contaram testemunho, foi fantástico e tal. E aí nós temos uma solução para aqueles que são zelosos da lei, para que não tenham um problema com Paulo em cima dos boatos. Vão lá acompanhar esses 4 camaradas. Paulo faz isso, entrando no 7º dia, alguém da Ásia, um judeu da Ásia, vai e vê Paulo, reconhece Paulo e cria um tumulto, né? Então, Paulo estava em todo dia, Paulo estava cumprindo o negócio direitinho, parecia que ia dar tudo certo, mas de repente esses judeus da Ásia vão lá e encontram com Paulo. E Paulo, que já havia percorrido várias regiões para poder evangelizar e consolidar as igrejas, né, foi reconhecido por esses judeus. E ele foi reconhecido também porque Trófimo estava com ele. Trófimo era alguém conhecido, ele era de lá, ele era de Éfeso, nessa região da Ásia, né? Então, essa fama de Paulo tinha se espalhado, aquilo que ele ensinava, aquilo que os presbíteros de Jerusalém falaram a respeito dele, né? Então, quando focaram e falaram, esse é o Paulo, todo mundo foi para cima dele. Foi todo mundo para cima dele e aí acusaram ele, inclusive, porque como viram com Trófimo, inclusive de levar um gentio para dentro do templo e aí profanar o templo. O negócio é tão sério que a hora que o Paulo sai de lá, que eles conseguem tirar ele de lá naquele tumulto todo, as portas do templo são fechadas. Olha que legal, né? Interessante.
Com as acusações. Perdão, gente. Mas vamos lá. Com as acusações sobre Paulo e o calor dos judeus que lotavam Jerusalém em favor da festa de Pentecostes, tem isso, a cidade estava lotada por causa da festa de Pentecostes. Por isso que judeus da Ásia estavam lá, tá, com ele. Talvez fossem até os próprios judeus que queriam matá-lo, que planejavam matá-lo quando ele saiu depois em viagem por terra. Não sei se você se lembra, ok? Então estava lotado, tinha lá esse pessoal. Eles tentaram matar o Paulo nas portas do templo. Como causou-se um alvoroço, não podia causar esse alvoroço, tá? Então, causando alvoroço, o comandante da guarda romana precisou agir rapidamente, porque a Roma não aceitava motins, então estava como um motim. O comandante, em sua autoridade, consegue abrandar momentaneamente a raiva do povo que continuava acusando Paulo. Então, quando ele chega junto com a guarda, eles param de bater em Paulo. É interessante essa autoridade dele. Chegou, pararam de bater em Paulo. Mas aí falou, agora é hora de Roma levar e dar um cacete nele ou matar esse camarada. Porque ele é um herege. Só que Roma só matava, né? Nesse caso aí ela só agia se fosse questão política, fora isso eram questões religiosas, tá? Mas precisava ser averiguado e o tumulto, o motim precisava ser parado. Esse é o fato, por isso agiu rápido o comandante das tropas romanas. Por questão de segurança, Paulo é acorrentado e conduzido à fortaleza. Então, certamente ali é a Torre de Antônia, tá? Que nós já mostramos outras vezes aqui no slide, mostramos como que era, né? Que era ligado ao templo. Então, vão lá e vão conduzir Paulo à Torre de Antônia, provavelmente. Isso por uma questão de segurança, porque os soldados têm que tirar Paulo do chão, porque de tanta raiva que esse povo estava querendo matar Paulo de todo jeito, ainda que ele estivesse de posses já da guarda romana. Então ele vai lá e vira para esse comandante e fala assim, eu posso te falar uma coisa? Posso te perguntar um negócio? E aí ele vai lá e fala, ué, mas você fala grego e fala fluentemente grego? Então Paulo vai lá e conquista esse direito à justificação. Com o quê? Primeira coisa que o comandante pergunta, você não é aquele líder dos sicários, né, dos assassinos, que fez um motim aqui, fugiu para o deserto e tal? Você não é esse? Ele fala, não, eu não sou. Eu sou um judeu, tá? Eu sou judeu, assim como esse povo, e eu sou de Tarso, da importante região da Cilícia, ou seja, da região de Roma. Então Paulo ele era judeu, filho de pais judeus, mas ele também era um cidadão romano e que falava fluentemente grego, tá? Então nisso ele vai lá e consegue convencer, a partir disso, esse comandante vai lá, permite ele então de falar. Quando ele permite ele de falar, ele vai começar o seu discurso, ao que tudo indica. Por que eu estou dizendo ao que tudo indica? Porque no texto que nós lemos disse aramaico, que Paulo começou a pronunciar o seu discurso ali nos degraus, nesse caminho em direção à Torre de Antônio, né, à fortaleza. Ele começa a pronunciar em aramaico, mas algumas versões vão trazer hebraico. Mas o mais provável é que era o aramaico, que era um dialeto falado ali, tá? Pelos judeus daquela época e pelos judeus da Ásia Ocidental também. Então seria um dialeto que não seria só para os judeus ali de Jerusalém, mas seria para todos os judeus que estivessem, de certa forma, ali espalhados naquele lugar. Poderiam compreender, ok? Bom, assim termina o texto. Para poder conhecer, a gente ouvir um pouquinho mais e aprender sobre esse discurso de Paulo, nós teremos que ver o capítulo 22 de Atos, ok? Bom, então em síntese, o que nós vimos hoje? No estudo de hoje nós vimos Paulo e seu grupo saindo de Mileto e viajando pausadamente pela região até chegarem a Pátara e dali tomarem um navio que levaria a carga até a Fenícia e descerem em Tiro, e ali encontraram outros discípulos com quem ficam 7 dias, enquanto esse navio é descarregado. Esses buscam recomendar que Paulo não fosse para Jerusalém, por causa da revelação do Espírito, né? Você se lembra. Depois eles vão para Ptolemaida, e depois de lá, de Tiro, eles vão para Cesareia, onde eles encontram Filipe e suas filhas, Ágabo,
vai ao encontro deles e encena profeticamente o que acontecerá com Paulo em Jerusalém. Eles buscam convencê-lo de não ir, porém ele se mostra decidido e eles entregam então ao Senhor, e seja aí o que Deus quiser, literalmente, né? E então partem para Jerusalém, onde Paulo vai ficar na casa de Mnason. Em Jerusalém eles ficam hospedados lá nessa casa dele, Paulo e os demais. Depois eles encontram Tiago e os demais presbíteros de Jerusalém. Estes aconselham Paulo a mostrar que as acusações sobre ele são falsas. Mostra para esse povo que essas acusações são falsas. Tem 4 camaradas aí que vão fazer o voto, faz o voto junto com eles, arca com tudo, tá? E ele faz isso, mas apesar de se esforçar, ainda assim o agarram e tentam matar. Após ser salvo pela guarda romana, Paulo tem permissão de falar com a multidão. Isso é o que nós vimos hoje. E na prática, pelo menos 3 coisas disso aí que a gente viu. A primeira delas, na fé cristã, o conselho que busca a preservação da pessoa nem sempre está de acordo com a vontade de Deus. E isso é importantíssimo nos nossos dias, ok? Quero dar uma ênfase nisso, porque parece que até a fé está a serviço da preservação, do bem-estar, da melhor qualidade de vida da pessoa. Não que a fé esteja contra isso, mas a fé é além, é muito mais profunda do que somente isso. Então, aí existe um momento onde Paulo, a sua integridade, né, física, está vulnerável, está em risco. E eles tentam aconselhar Paulo, dizer assim, não vai para Jerusalém. Tá? Na conversão de Paulo, foi-lhe avisado que deveria sofrer por causa de Cristo, mas bem intencionados seus amigos o aconselharam a fugir do sofrimento. E esse é um conselho que muitas vezes a gente dá para muita gente, mas ele está equivocado, viu? Muitas vezes ele está equivocado. Alguns sofrimentos o Senhor não quer livrar, não vai livrar e não quer livrar, ok? Porque a glória dele será manifesta nisso. Então é para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, é isso que Paulo afirma, tá? Então, um conselho que busca a preservação da pessoa nem sempre está de acordo com a vontade de Deus. Talvez esteja, mas talvez não. Segunda coisa que a gente aprende aí na prática para colocar na nossa vida de fé. A fé cristã deve tornar o crente disposto a sofrer e morrer, se for o caso, pela glória de Deus. O conceito de sucesso para o crente deve ser diferente do que é pregado no mundo. Então, primeiro nós falamos a respeito do conselho, que esse conselho que visa a integridade física, principalmente, pode ser holística, né? Ou seja, integral do indivíduo, nem sempre está de acordo com a vontade de Deus, em termos de conselho, visando os conselhos que Paulo recebeu. Agora nós estamos focados na figura, no exemplo, no testemunho de Paulo, ao decidir encarar o sofrimento e a morte em favor da glória de Deus. Então a fé cristã deve tornar o crente disposto. Todo mundo tem que estar disposto como Paulo estava. Disposto aqui a sofrer e, se necessário, também morrer pela glória de Deus. Então não quer dizer que a gente tem que sair por aí buscando sofrimento. Não é isso que eu estou dizendo, não é isso que o texto está dizendo e nem incitando. O que ele está dizendo é que a fé em Deus pode nos levar a enfrentar sofrimentos que se fazem necessários, não porque Paulo tenha causado alguma coisa, pelo contrário, ele tentou fugir disso, mas pode acontecer, tá? E a gente tem que estar disposto. O conceito de sucesso para nós, para os crentes, deve ser diferente do que é pregado no mundo. O conceito de sucesso do que é pregado no mundo é esse ápice da vida, é esse acúmulo de dinheiro, de bem-estar, de maior qualidade de tempo, de vida, de viajar, de ter vários lugares, de poder conhecer vários lugares e tal. E na fé cristã não é assim, ok? Terceiro ponto e último. Não é porque a pregação confronta que a postura e a intenção do pregador devam ser de violência. Paulo faz de tudo para mostrar aos judeus que creem em Cristo que ele não está contra eles, mas por eles. Paulo não busca criar conflito e perseguição, pelo contrário, ele tenta evitar. Então nós vimos isso aí, e isso a gente tem que trazer para nós também, porque às vezes alguém, na hora de evangelizar outra pessoa, na hora de aconselhar outra pessoa, até em reuniões familiares ou entre amigos, a pessoa acaba tomando uma soberba que não tem nada a ver com o evangelho.
Que é uma soberba de quem quer ferir mesmo, ver ferido no outro, que ele está errado e eu tô certo. Então Paulo foge disso. Paulo foge totalmente disso. Ele faz de tudo para que haja paz, uma boa comunicação, uma comunicação tranquila, um esclarecimento. Mas nada disso resolve, infelizmente, né? Bom, ficamos por aqui. Espero que tenha mais ajudado do que atrapalhado, tá? Se você gostou, curte. Se não se inscreveu, se inscreva. Compartilhe aí com amigos, parentes, vizinhos, cachorro, periquito, com quem você quiser compartilhar e entender que essa mensagem vai edificar, ok? E até a próxima segunda, se o Senhor nos permitir.